Olá, pessoal! Então, vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós vamos abordar a segunda parte sobre a substituição inversa. Então, só relembrando, a substituição inversa, ela vai fazer o caminho contrário do método da substituição. Então, na substituição inversa, nós vamos substituir uma variável por uma função. E essa função, ela deve ser inversível. Então, isso vai nos permitir reescrever a integral de f avaliado em x dx como sendo a integral de f avaliado em g de t, g' de t dt, certo? Então, esta vai ser a nova integral. E aí, na videoaula anterior, nós vimos algumas das substituições inversas, dentre elas as substituições trigonométricas, que foram essas três substituições. E vimos de que estas substituições trigonométricas, elas em geral são utilizadas para eliminar radicais do integrando. Bom, nesta videoaula nós vamos abordar mais alguns exemplos de substituições que podem ser consideradas substituições inversas. Então, neste primeiro exemplo, eu vou querer encontrar a área destacada no gráfico da elipse abaixo, sendo que a equação da elipse ela é dada por x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. Então, a área que eu estou querendo calcular é esta área do primeiro quadrante, representada aqui em azul, certo? Então, eu vou começar reescrevendo a equação da elipse, onde que eu vou ter y em função de x. Ou seja, o y é igual a mais ou menos b sobre a vezes raiz quadrada de a² menos x². Sendo que a parte com sinal positivo corresponde à curva superior desta elipse. E a parte com sinal negativo vai corresponder à curva que está abaixo aqui do eixo x. Como nós estamos interessados em calcular a área desta região aqui delimitada pela curva no primeiro quadrante e acima do eixo x, então a área ela vai estar limitada superiormente pela curva b sobre a vezes raiz quadrada de a² menos x², quando x está variando de 0 até a. Nós já vimos que a integral ela pode ser utilizada para calcular áreas delimitadas por curvas, desde que essa função seja positiva, que é o que ocorre aqui nesse primeiro quadrante. Então, nós podemos dizer que esta área, destacada aqui em azul, ela é igual à integral definida de 0 até a de b sobre a vezes raiz quadrada de a² menos x² dx. Essa integral a gente já sabe como calcular. Basta a gente usar a substituição trigonométrica x igual a a seno de t. Usando essa substituição, nós vamos conseguir eliminar esta raiz quadrada. Então, se x igual a seno de t, então dx vai ser a cosseno de t dt. E a raiz quadrada de a² menos x² vai ser a cosseno de t. Então, essa substituição trigonométrica nós já vimos na parte A desta videoaula. Como aqui nós estamos lidando com uma integral definida, nós temos duas possibilidades. Nós podemos, primeiramente, resolver a integral e, após resolver a integral, voltar para a integral definida e calcular a mesma. Ou nós podemos já alterar de maneira adequada os limites de integração e já efetuar a mudança de variável, ou seja, essa substituição já alterando os limites de integração, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, quando x igual a 0, qual vai ser o valor de t, que é a nova variável? Então, quando x igual a 0, nós vamos ter
E a seno de t vai ser zero, ou seja, o seno de t é zero, onde o t está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Qual vai ser o valor de t nesse intervalo, onde o seno de t é zero? É t igual a zero. Bom, quando x igual a a, nós vamos ter aqui que seno de t vai ser igual a a sobre a, ou seja, o seno de t é 1. Para qual valor de t neste intervalo, o seno de t vale 1? Quando o t é igual a π sobre 2. Então, nós temos que, ao usar x igual a seno de t, nós podemos reescrever essa integral como sendo a integral de 0 até π sobre 2, que são os novos limites de integração. B e a são constantes, então b sobre a pode vir para fora da integral. A raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado é a cosseno de t. dx é a cosseno de t dt. Substituindo e simplificando, nós vamos cair na integral definida de 0 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de t dt. Essa integral nós já sabemos como calcular, nós calculamos na videoaula da parte A, ou seja, usamos uma identidade trigonométrica e, calculando essa integral, nós vamos ter que AB dividido por 2 vezes t mais seno de 2t sobre 2, e eu vou avaliar essa função no intervalo de 0 a π sobre 2. Avaliando t, seno de 2t sobre 2 em π sobre 2, menos essa função avaliada em 0, já efetuando os cálculos, nós vamos ter que a área dessa região destacada em azul vai ser π vezes AB sobre 4. Vamos ao segundo exemplo. Agora eu quero calcular a integral de x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x mais 5 dx. Neste caso, nós temos a presença de uma raiz quadrada no denominador, porém essa raiz quadrada ela não está na forma como nós vimos anteriormente, ou seja, da forma a ao quadrado mais ou menos x ao quadrado, ou x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, nós temos que reescrever essa integral de alguma forma para chegar a uma integral que a gente já saiba como calcular. E aí, para alcançar esse objetivo, nós vamos completar o quadrado neste polinômio aqui, x ao quadrado mais 2x mais 5. Então, completando o quadrado, nós podemos reescrever esse polinômio como sendo x mais 1 ao quadrado mais 4. E agora, fazendo uma mudança de variável, chamando u de x mais 1, nós vamos ter que du é dx, e aí no numerador aparece somente o x, então precisamos isolar o x aqui, e aí nós vamos obter que o x é u menos 1. Fazendo essa substituição, nós obtemos que x, então, é u menos 1, dx é du, tudo isso é dividido por, então, o x mais 1 vai ser u, então vai ficar a raiz quadrada de u ao quadrado mais 4 aqui no denominador. Agora, essa integral, nós sabemos como calcular. Nós vamos usar uma substituição trigonométrica. Bom, vocês poderiam dizer, se nós separarmos essa integral em duas, uma delas sendo u sobre raiz quadrada de u ao quadrado mais 4 du, e a outra sendo du sobre raiz quadrada de u ao quadrado mais 4, a primeira dessas integrais nós podemos resolver pelo método da substituição. Porém, a segunda integral, que é a integral de du sobre raiz quadrada de u ao quadrado mais 4, ela não pode ser resolvida usando o método da substituição. Ela pode ser resolvida, sim, usando substituição inversa. Então, para usar um único método para as duas integrais, nós vamos usar a substituição inversa de uma única vez. Não vamos usar o método da substituição, porque o método da substituição ele só resolve uma das integrais. Então, nós vamos usar a substituição trigonométrica u igual a 2 tangente de t. Então, t vai ser a nova variável de integração, onde que esse t vai variar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa substituição nós já vimos na parte A dessa videoaula,
Então, nós já vimos que du é 2 secante ao quadrado de t dt, e a raiz quadrada de u ao quadrado mais 4 vai ser igual a 2 secante de t. Usando essa substituição, então, o u aqui é 2 tangente de t, então fica 2 tangente de t menos 1 no numerador. O du é 2 secante ao quadrado dt, substituindo, e a raiz quadrada de u quadrado mais 4 por 2 secante de t. Fazendo as simplificações, então nós chegamos na integral de 2 tangente de t menos 1 vezes secante de t dt, usando a distributividade e usando de que a tangente de t é seno sobre cosseno e a secante de t é 1 sobre cosseno de t. Então, nós vamos ficar com seno de t dividido por cosseno ao quadrado de t, na primeira integral. A outra integral vai ser a integral da secante de t. Ambas as integrais nós sabemos calcular. Essa segunda integral é uma integral já vista em aulas anteriores, a gente já conhece o valor dela. A primeira integral, para calcular a mesma, nós vamos usar o método da substituição. Nós vamos chamar de alfa cosseno de t. Então, dα vai ser menos seno de t dt. E isso vai nos permitir reescrever a integral de seno de t sobre cosseno ao quadrado de t dt como sendo menos a integral de dα dividido por α ao quadrado. Então, isso vai ficar a integral de α elevado a menos 2dα, que é α na menos 2 mais 1, ou seja, α elevado a menos 1, dividido por menos 1. Com esse menos fica mais. Então, vai ficar α elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre α, onde o α é cosseno de t. Então, é 1 sobre cosseno de t, esta integral. Agora, substituindo, então, essa integral nós acabamos de calcular, que é 2. Essa integral a gente já conhece, que é ln seno de t mais tangente de t, e mais a constante de integração. Terminamos? Não. Por quê? Bom, nós temos aqui o resultado em função da variável t. Qual era a variável de integração original? Era x. Então, nós temos que voltar para a variável de integração x. Primeiro, nós temos que u igual a 2 tangente de t. Então, nós temos que voltar para a variável u. Para isso, nós vamos usar o triângulo retângulo. Como u igual a 2 tangente de t, então isso quer dizer que a tangente de t é u sobre 2. Ou seja, a tangente deste ângulo t é cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, u e 2. Então, quer dizer que a hipotenusa é a raiz quadrada de u ao quadrado mais 4. Notem, o cosseno de t está no denominador, certo? Então, o cosseno de t é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como o cosseno está no denominador, então vai ficar raiz quadrada de u ao quadrado mais 4 sobre 2. Menos ln avaliado em secante de t. A secante de t vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. A tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Bom, agora nós estamos na variável u. Ainda não finalizamos. Temos que ainda voltar para a variável x. Bom, a relação entre u e a variável x é dada por u igual a x mais 1. Então, basta substituir o u por x mais 1. E aí, nós calculamos a integral original. Uma outra substituição inversa que a gente pode utilizar para substituir a substituição trigonométrica x igual a a secante de t, a positivo, pode ser a substituição x igual a cosseno hiperbólico de t. Então, essa substituição, ela também vai permitir eliminar o radical, ou seja, eliminar a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Bom, neste caso, nós vamos precisar empregar também a seguinte identidade, que me diz que o cosseno hiperbólico
ao quadrado de t menos 1 é igual ao seno hiperbólico ao quadrado de t. Usando essa identidade, nós podemos reescrever a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado como sendo a seno hiperbólico de t. Então, vamos voltar a este exemplo, que consiste no cálculo de dx dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, o a positivo. Este exemplo foi abordado na parte A desta videoaula, e lá nós resolvemos essa integral usando a substituição trigonométrica x igual a secante de t. A gente vai resolver essa integral agora usando a substituição hiperbólica x igual a cosseno hiperbólico de t. Bom, usando essa substituição, nós vamos ter que o dx é a seno hiperbólico de t dt. Substituindo, então, o dx e substituindo a raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado por a seno hiperbólico de t, simplificando, nós vamos cair na integral de dt, que é t mais uma constante de integração. Neste caso, como nós temos t, quem vai ser t? O t vai ser a inversa do cosseno hiperbólico avaliado em x sobre a. Bom, para voltar efetivamente, para a variável x, sem ter a presença aqui do cosseno, da inversa do cosseno hiperbólico, nós vamos usar a seguinte identidade, que me diz que a inversa do cosseno hiperbólico avaliado em alfa é igual ao ln avaliado em alfa mais raiz quadrada de alfa ao quadrado menos 1. O alfa aqui maior ou igual a 1. Usando essa identidade no lugar da inversa do cosseno hiperbólico, nos permite obter que essa integral é igual ao ln de x sobre a mais raiz quadrada de x ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1, mais a constante de integração. Reescrevendo aqui o argumento do ln, e usando uma propriedade do ln, nós podemos reescrever esse resultado como sendo ln de x mais raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, mais uma constante de integração C1, onde C1 é C menos ln de A. Vocês podem conferir e verificar que este resultado é igual ao resultado que nós obtivemos na outra videoaula, usando a outra substituição, ou seja, usando a substituição trigonométrica. Bom, ainda falando de substituição hiperbólica, nós também podemos usar a substituição hiperbólica x igual a seno hiperbólico de t para substituir a substituição trigonométrica x igual a tangente de t. Então, se nós usarmos esta substituição hiperbólica para integrais onde o integrando tenha termos que envolvam raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, ou termos que tenham 1 sobre x quadrado mais a ao quadrado, nós vamos com isso conseguir simplificar a integral. Em particular, vamos conseguir eliminar essa raiz quadrada e resolver essa integral. Para voltar, após fazer essa substituição e calcular a integral, para voltar à variável x, nós vamos precisar usar, em algumas situações, a seguinte identidade, que relaciona a inversa do seno hiperbólico com o logaritmo na base e. Uma outra substituição inversa que pode ser utilizada é a substituição u igual a tangente de x sobre 2. Esta substituição ela é utilizada onde o integrando ele consiste em um quociente entre seno de x e cosseno de x. Bom, se nós usarmos u igual a tangente de x sobre 2, ou seja, quem vai ser o x? O x vai ser 2 vezes a inversa da tangente avaliada em u. Então, nós vamos estar substituindo uma variável, x, por uma função, onde a nova variável de integração é u. Então, nós também estaremos lidando com uma substituição inversa. Bom, por
Porém, para usar essa substituição inversa, nós vamos precisar de algumas identidades trigonométricas. Para o seno de x, cosseno de x e também saber quem é dx. Então, vamos lá. Nós sabemos que o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 sobre secante ao quadrado de x sobre 2. Usando mais uma identidade, ou seja, a secante ao quadrado de x sobre 2 é 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, onde que eu estou usando a substituição 1 igual a tangente de x sobre 2. Então, isso nos permite reescrever o cosseno ao quadrado de x sobre 2 como sendo 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Bom, agora eu vou usar esta igualdade que a gente obteve para escrever o cosseno de x em função de u, que é a minha nova variável de integração. Nós sabemos que o cosseno de x é 2 vezes cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. O cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 sobre 1 mais u quadrado. Substituindo e encontrando o mínimo múltiplo comum, simplificando, nós obtemos que cosseno de x é igual a 1 menos u ao quadrado sobre 1 mais u ao quadrado. Da mesma forma, nós temos que o seno de x é 2 vezes seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. Eu vou agora essa expressão multiplicar e dividir por cosseno de x sobre 2 para que apareça a tangente de x sobre 2. Então, fazendo isso, nós vamos ter 2 vezes tangente de x sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de x sobre 2. A tangente de x sobre 2 é u. Cosseno ao quadrado avaliado em x sobre 2 é 1 sobre 1 mais u quadrado. Substituindo, nós temos que o seno de x é 2 vezes u dividido por 1 mais u ao quadrado. Então, eu já tenho o seno e o cosseno de x em função da nova variável de integração, que é u. Basta ainda a gente obter quem vai ser o dx, certo? Então, da substituição de que u igual a tangente de x sobre 2, nós temos que du é igual. Então, usando a regra da cadeia aqui para derivar a tangente de x sobre 2, então isso vai ser 1 meio secante ao quadrado de x sobre 2 dx. Bom, nós queremos saber quem é dx em função de u. Então, nós temos que dx é 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 du, certo? Isso porque secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x sobre 2, nós temos aqui dessa primeira identidade que isso é 1 sobre 1 mais u quadrado. Substituindo, nós temos que o dx é 2 du dividido por 1 mais u quadrado. Resumindo, nós temos que, se eu usar que u é igual a tangente de x sobre 2, ou seja, x igual a 2 tangente na menos 1 de u, então eu estou usando esta substituição, estou trocando a minha variável de integração x pela nova variável de integração u, uma substituição inversa. E usar estas identidades para o seno de x, cosseno de x em função de u, e o dx como esta igualdade, nós podemos resolver algumas integrais com esta substituição. Antes da gente resolver um exemplo, vamos a uma observação. No caso em que a gente tenha um integrando, onde o mesmo consiste num quociente de seno de αx e cosseno de αx, então nós vamos usar, ao invés da mudança u igual a tangente de x sobre 2, nós vamos usar u igual a tangente de αx sobre 2, ok? Agora sim, vamos a um exemplo. Então, nós queremos calcular a integral de 1 sobre 2 mais cosseno de x dx. Então, para resolver essa integral, nós vamos usar a substituição u igual a tangente de x sobre 2. Então, isso vai, pelo que a gente já viu, então, dx é 2 du sobre 1 mais u quadrado. Substituindo,
E o cosseno de x nós vamos substituir por 1 menos u quadrado, dividido por 1 mais u quadrado. Fazendo as simplificações, nós chegamos na integral de 1 sobre 3 mais u ao quadrado du, tudo isso multiplicado por 2. Esta integral nós já conhecemos. Nós sabemos que a integral de du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado é igual a 1 sobre a. A inversa da tangente avaliada em u sobre a, mais uma constante de integração. No caso, o a, nesta integral, é raiz quadrada de 3. Então, usando este resultado, nós temos que essa integral é 2 sobre raiz quadrada de 3. A inversa da tangente é avaliado em u sobre raiz de 3, mais a constante de integração. Voltando para a variável x, nós temos de que u é tangente de x sobre 2, substituindo, nós temos então de que a integral de dx dividido por 2 mais cosseno de x é 2 sobre raiz de 3, a inversa da tangente, avaliado em 1 sobre raiz de 3, tangente de x sobre 2, mais a constante de integração. Bom, então esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!